Uma boa noite a todos. Estamos hoje aqui para mais um webinário da Clínica Vida, do Vida Centro de Fertilidade, e hoje é endometriose. E estamos com a doutora Alessandra Evangelista, da Clínica Vida, especialista em reprodução humana assistida, que vai falar para nós um pouco sobre essa doença que acomete tantas mulheres e tão intimamente ligada ao problema da fertilidade. Uma boa noite, doutora Alessandra. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Esse é o nosso webinário sobre endometriose. É um prazer conversando com vocês. Espero que ao final desse nosso bate-papo a gente consiga sanar as dúvidas e conversar um pouquinho mais com vocês ao vivo também. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre endometriose. Eu acho importante a gente ter esse bate-papo inicial. A endometriose é uma doença muito enigmática, e justamente por ser enigmática que eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns pontos principais. A gente vai começar falando sobre a importância desse diagnóstico para os pacientes que querem engravidar. Quando a gente pensa em paciente que está tentando engravidar, ou seja, paciente que já tentou um ano sem contraceptivo, relações sexuais frequentes, 40% dessas pacientes que não conseguiram engravidar, elas podem ter endometriose. Então, a cada 100, 40 podem ter. Além disso, também, a prevalência dessa doença, ela gira em torno de 10% mundial. Então, nós temos muitas pacientes com a endometriose. Infelizmente, nem todas têm esse diagnóstico, sofrem bastante com os sintomas, com as dores, e é sobre tudo isso que a gente vai conversar aqui. Como é que a endometriose acontece? Por que ela acontece? Existem várias teorias, porque, como eu comecei explicando para vocês, é uma doença muito enigmática. Então, tem alguns que acreditam na menstruação retrógrada, ou seja, na menstruação pelas trompas. Algumas outras teorias acreditam que células que as mulheres têm dentro da pelve podem transformar em células de endometriose. Mas, realmente, essa teoria que eu estou apresentando para vocês nesse slide, que fala sobre o menstrual, ela é uma das teorias aceitas. Então, justamente o que acontece é, ao longo do ciclo menstrual de qualquer mulher, o endométrio se espessa, fica grosso. Esse endométrio está ficando grosso para receber o embrião que, porventura, pode aparecer naquele ciclo. Caso a mulher tenha relações sexuais frequentes, esse bebezinho precisa de um local para ficar, para se implantar. Então, justamente, esse endométrio espessado é que, caso não tenha nenhum habitante morando lá ao final do ciclo menstrual, ele vai descamar. Então, ele vai sair em forma de sangue menstrual. Toda mulher menstrua, tanto pelo colo do útero, como vocês podem ver aqui, que está saindo, quanto também pelas trompas. Vocês podem ver nessa seta. Então, a menstruação sai pelo colo do útero, e é aquela menstruação que a gente vê no absorvente íntimo, quanto pela trompa uterina. Podem ver aqui que está saindo justamente para poder vir aqui pelas fímbrias, pela franjinha. E assim que ela cai na pelve. Só que isso acontece em muitas pacientes, gente. Acontece em 90% das mulheres. Então, a gente para e pensa, poxa, se 90% dessas pacientes que estão menstruando acontece do sangue sair pela trompa, como está escrito aqui, por que então nem todo paciente tem endometriose? É aí que é o X da questão. O que a ciência tenta explicar é que o sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo com endometriose, ele tem alguma alteração. E essa alteração faz com que as células que se depositam na pelve, que pode se depositar no ovário, na trompa, na parede do útero, até mesmo no intestino ou na bexiga, e aqui na frente, essas células, numa mulher normal, seriam literalmente comidas, dadas pelas células de defesa do organismo. Mas na paciente com endometriose isso não vai acontecer. Então, é muito importante que a gente entenda que não é uma coisa natural que ocorre.
o sistema imunológico está inadequado, está deficiente. E por isso a célula que deveria estar desaparecendo, ela se implanta, ela cola nesses órgãos e vai crescer fora do local. Endometrio é isso, crescimento do endométrio fora do útero, em outros órgãos. E a gente pergunta o seguinte, por que dói? Ou seja, essas células se implantam outros. Por que ela está dor? A dor acontece por dois motivos. Aderência, porque os órgãos eles se colam. O útero fica colado no intestino, que cola na bexiga, que pode levar os ovários também a colarem juntos com as trompas. Às vezes até o apêndice cola no meio de todo esse processo. Aí já é uma questão de aderência. Além disso, também, nós temos inflamação. A endometriose é uma doença que causa inflamação. E essa inflamação é uma inflamação crônica, onde esses focos que estão na pelve liberam substâncias que fazem com que a paciente sinta dor. Inclusive, é mesmo se essa doença está perto de um nervo, por exemplo, pode com que pequenas substâncias ativem esses nervos. E aí, pequenos movimentos ou até mesmo pequenos estímulos passam a gerar uma muito forte nessa paciente, porque o cérebro está interpretando esse estímulo diferente do que ele é. Então, às vezes, uma simples excitação numa relação sexual pode levar a sentir dor, porque justamente as substâncias liberadas por esses tecidos de endometriose na pelve vão estimular diferente esses nervos. Ou seja, eu posso não ter dor, eu posso ser uma paciente que não conseguir saber o motivo da ansiedade, também nunca sentir os sintomas compatíveis com a endometriose e de infertilidade. Por que será que essa me gerou infertilidade? A gente tem também dois caminhos. Uma é a questão da anatomia, ou seja, a pelve da paciente com endometriose, ela fica alterada, a trompa pode estar fechada, a trompa pode estar colada para cima, longe do... Então, pode estar alterado com que a infertilidade seja por uma questão mecânica. Falta aí o mecanismo adequado para uma pelve fértil. Isso, como já foi dito, a inflamação. As substâncias inflamatórias levam essa pelve a ter um ambiente hostil para o ovário, ou seja, o ovário ele fica ali boiado, os óvulos provenientes desse ovário boiado na endometriose pode óvulo de qualidade superior, consequentemente esse líquido também pode ir pela tuba na trompa e fazer com que os espermatozoides não consigam e atingir assim o óvulo que essa paciente ovulou. Então, a questão mecânica quanto à questão de inflamação, substâncias. Quando é que para e pensa esse estudo feito, é um estudo muito importante para nós, que foi publicado em 2010, ele já fala de alguma, ou seja, ele fala da questão da interação do espermatozoide com o óvulo. A paciente com endometriose, ela teria, por conta das inflamatórias presentes nos corpos, menos chance de engravidar naturalmente. Além disso, é uma paciente que responde menos a estímulos do ovário com medicações, como no caso, ou até, na verdade, uma programada, um coito programado para fazer, porque precisa de mais medicação para esse ovário realmente proliferar, produzir os óvulos. E, além disso, também, já é de trabalho visto que o endométrio da paciente com endometriose, ele tem menos idade, porque ele tem substâncias que alteram essa ação urinária. Então, isso tudo, a infertilidade está intimamente ligada. Então, hoje em dia, quando a gente deixa para dar mais tarde, usa a pílula por muito tempo, a gente passa
de endometriose de modo tardio, ou seja, você, porque já tinha uma cólica leve, os anos, e aí dá para os meus 30 anos. É aí que às vezes a gente descobre uma endometriose, porque parando a pílula é sintomas. E que sintomas são esses? Sintomas, por exemplo, como a cólica menstrual. É uma cólica menstrual incapacitante, é uma dor muito forte, às vezes faz com que a paciente pare de trabalhar, de estudar, ela pode ter desmaios. E essa dor não é uma dor que precisa de medicações, é uma dor que vem incapacitando e progressivamente piorando. A paciente que, com 15 anos, a cólica era forte, mas agora com 20 anos ela não consegue sair de casa nos primeiros de menstruação. Além disso, a dor na relação sexual. Quando a gente pensa que essa paciente, além das aderências, além dos órgãos estarem grudados, ela pode ter presença de nódulos, que seriam como se fossem caroços na vagina, parece que o simples toque do pênis nessas lesões é suficiente, muita dor na hora da relação sexual. Então, as pacientes evitam determinadas posições, e elas têm um pouco de receio de conversar com o médico. É por isso que vamos ter tranquilidade sempre que a gente chega numa consulta, conversar sobre todos os nossos sintomas. Pode ter também, inclusive, mudando a questão do padrão equatorial. Algumas pacientes relatam ter diarreia no período menstrual, às vezes até saindo sangue pelas fezes. Essa dor também com sangue para urinar é menos frequente. Pode acontecer também da paciente ter uma endometriose na bexiga, ocasionando essas dores para urinar no menstrual. As vezes são associadas à menstruação. E a dor pélvica, em geral constante, que a gente chama de dor pélvica crônica, pode já acontecer quando essa paciente há mais dor. E aí o que acontece? Essa dor acontecendo pela cicatriz que essa endometriose nessas aderências, grudando esses órgãos, estimulando os nervos presentes na pelve. Leva à questão dessa dor constante. E como é que é feito esse diagnóstico? É muito importante uma história feita, ou seja, se a gente foi no médico, explicou tudo o que ele sente e ele fez um bom exame físico, em 80% a 90% das vezes ele vai direcionar, citar a possibilidade, aceitar a possibilidade de uma endometriose. Só que tem exames que ajudam a gente a mapear, a dizer aonde está. Quando a gente é ecológico, o que a gente faz geralmente é a ultratransvaginal, né? A ultrassonografia. A gente escolhe o preventivo, o médico vai pedir para a gente a ultratransvaginal. E essas ultrassonografias de rotina nem conseguem evidenciar nódulos profundos da endometriose. Se a gente como colocado aqui na figura, como vocês podem ver, se a paciente tem endometriose de ovário, é mais fácil ver na ultrassonografia. Agora, quando fora do ovário, na bexiga, no intestino, às vezes na trompa, na superfície do útero, dependendo da parede do útero, aí o exame mais detalhado seria a ressonância pélvica ou de uma sonografia transvaginal, que é pouco realizado, que é com preparo intestinal. O paciente vai se submeter a um preparo prévio e tem toda uma avaliada mais simplificada dessa saúde. O que é mais importante é saber, a endometriose, ela pode ser, sim, diagnosticada com amnésia, uma conversa com seu médico e com o exame físico. E vai, então, ser confirmada por exames. A gente acredita que toda paciente com endometriose ela tinha que fazer uma cirurgia, certeza absoluta desse. Hoje em dia, com a avançada tecnologia, a gente já consegue o diagnóstico sem a necessidade explícita de uma cirurgia. Quando a gente pensa em tratamento de endometriose, a gente vai diferir justamente em a paciente ela tem endometriose e não quer engravidar, ou ela tem endometriose e quer ter um bebê em casa. O mais importante é justamente pensar
O tratamento da endometriose, o tratamento clínico, chama de, mas ele não leva a cura. A endometriose é uma doença crônica. E é crônica, só vai realmente quando você menstruar na menopausa. E ainda tem que, infelizmente, na menopausa, apresentam sintomas em virtude de pontos de foco que realmente ainda continuam recebendo algum tipo de estilo de hormônio nesses focos, justamente para poder perpetuar. O tratamento clínico se presta a quê? Por que eu vou tomar remédio, fazer com que a minha endometriose não é se curar? Essa endometriose, na verdade, está ali justamente para poder ser bloqueada com as medicações. Se o médico, um tratamento clínico, ele está propondo um anticoncepcional, uma ação, um tratamento que bloqueia a menstruação. Estou bloqueando a menstruação, eu estou bloqueando também a endometriose e estou diminuindo a inflamação nesses focos. Se eu estou fazendo isso, eu também estou bloqueando a ovulação, porque todos esses remédios que estão bloqueando a menstruação, elas fazem um bloqueio de um eixo que nós mulheres temos no organismo que faz com que a gente, então, se eu não estou ovulando, eu não vou engravidar. É muito importante essa conversa com o médico que está tomando conta da gente para dizer assim, eu tenho endometriose, eu quero gravidez. Eu tenho endometriose, mas eu não quero engravidar. Eu quero simplesmente tratar a minha dor. Aí os remédios vão ter o seu valor. E quando eu não quero engravidar, eu posso usar uma série de medicações que vão me permitir ficar temporariamente com a minha endometriose adormecida. É importante que a gente tenha em mente que os remédios eles não retiram os focos, eles adormecem os focos. Os focos continuam lá, mas eles não estão inflamados e fazendo com que a doença fique mudando. E tem vezes que mesmo tratando com remédio, depois de um tempo, as dores começam a voltar. Porque pode ser uma endometriose mais agressiva, de vista e isso pode não ser o suficiente. Então, bom, se eu quero engravidar, o que eu posso fazer? Uma das coisas que a gente já inventa, dependendo da extensão, é justamente o tratamento com cirurgia. E aí é o que a gente vai explicar. Bom, toda paciente que quer engravidar, operar, nem sempre. Por isso que a gente precisa sempre de uma avaliação muito detalhada do médico, aonde está a endometriose, se possível uma gravidez dural. Então, toda paciente que deseja engravidar começa com uma avaliação também da trompa e também do marido. Se por acaso ela tem trompa normal e o marido tem um espermograma normal, ela pode tentar dar naturalmente. E vai o médico definir com ela se ela fica bem sem os remédios de endometriose. Se ela ficar bem, tiver dor, ela não tiver endometriose no órgão que prejudica aumentar como bexiga, ela pode ficar um período sem estar usando anticoncepcional, menstruando naturalmente todo mês e tentando engravidar. Isso é estabelecido tudo. O médico tira essa pílula, o paciente fala para ela, engravidar, começa todo mês a sentir muita dor, muito incômodo, muita cólica, o que pode acontecer é que ela não consiga ter relação sexual e ela não consiga engravidar. Então, aí já é uma das coisas que gera uma série de, ou seja, vamos levar essa paciente a um procedimento cirúrgico. Para quê? Justamente para a gente poder retirar os focos que estão levando a esse incômodo e sim aumentar a possibilidade de gravidez. A possibilidade de gravidez, sim, mas é importante que a gente tenha alguns pontos em mente. O ponto principal, precisa numa paciente com endometriose que seja o menor possível a quantidade de dias. Então, uma cirurgia resulta que vai realmente dar todos os focos com uma equipe
preparar experientes para isso. Não adianta nós fazer várias cirurgias, porque é a pior coisa que tem que engravidar. Cada cirurgia que a gente vai fazendo, a gente tendo o nome, é um processo ruim, é um processo também de inflamação. Então, o ideal para quem quer engravidar, se precisar fazer a cirurgia, é uma cirurgia só, com uma equipe. Para quê? Para deixar os fundamentos, as aderências que eu falei existem, ou seja, fazer com que a anatomia da pelve fique limpa, fique adequada, para depois, então, a gente conversar o que com essa paciente? Olha, você pode tentar engravidar e sua idade por até 1 ano. Então, pacientes com menos de 35 anos, a gente orienta, olha, cirurgia, a gravidez operatória em pacientes com menos de 35 anos, a torno de mais ou menos 45%. Ou seja, eu opero 100 pacientes, 40 eu consigo engravidar nesse primeiro ano. Agora, se elas não conseguem engravidar, ou seja, se eu não conseguir engravidar naturalmente, se a nossa ação é que essa paciente seja encaminhada à clínica de reprodução assistida, justamente para poder tentar o que tem que ser feito. Se lidar de modo natural, tentando limpar, tentando sexual frequente, mesmo operada, o ideal é ser encaminhada para uma clínica que faça os tratamentos de reprodução assistida. E aí vem sempre a dúvida da paciente com endometriose. Ou seja, qual tratamento vou ser proposto para mim? Vou fazer uma fertilização, inseminação, né? Eu vou tentar explicar algumas coisas para você, justamente para o entendimento. Na inseminação, eu sêmen no laboratório e coloca esse sêmen dentro do útero. É como se eu quisesse colocar o artilheiro mais perto do gol. E aí, qual é a diferença? Numa paciente com endometriose, tem vezes que a trompa não está adequada. Às vezes a trompa, mesmo aberta, atrás daqueles salpingografia, ela está diferente do que deveria. Não está, como vocês podem ver aqui no slide, com a trompa perto do ovário, ela pode estar acima, fixa, dificulta o resultado da inseminação intrauterina. Uma paciente que já tem um período, já operou, tentou novamente e não conseguiu, é que ela realmente faça a fertilização in vitro. E nessa fertilização in vitro, o que vai ser feito? É justamente preparar o embrião dela dentro do laboratório. Ela coleta os óvulos, o marido coleta os espermatozoides e é o laboratório que a gente faz. Então, sempre vai ser direto para esse tratamento? Depende de cada caso. Cada paciente adequadamente para essa conclusão. Aí a gente fica na dúvida, será que por eu ter endometriose, a minha realização ela vai ser diferente de uma paciente sem endometriose? Então, a maioria dos trabalhos, dos estudos que a paciente com endometriose, ela tem sim uma quantidade menor de óvulos produzidos, uma qualidade de óvulo menor, e alguns outros trabalhos dizem que não. Geralmente, esses trabalhos que falam que não tem diferença, é porque compararam pacientes sem endometriose e pacientes já operadas de endometriose. E aí, quando eu opero a paciente com endometriose, eu tiro os focos, eu tiro aquela inflamação importante, inflamação crônica, eu passo ela a uma condição de uma pelve normal. Então, o que é importante? Tem que fazer uma cirurgia antes de fazer a fertilização. Mais uma vez, vamos individualizar os casos. A paciente pode ter muito sintoma, a paciente realmente pode ter órgãos acometidos como o intestino. Mesmo querendo engravidar, ela tem a necessidade de uma cirurgia, para que ela também não vá, depois de múltiplos tratamentos, alguma piora da sua doença. Então, a gente começa a fertilização acompanhando, através de uma ultrassonografia, esse ciclo. E no início desse ciclo, o que acontece é justamente a gente contar pequenas bolinhas do ovário que a gente chama de folículo. E é nessa
condição ali que os pacientes com endometriose já simplesmente de modo prejudicado, porque podem ter feito cirurgias no ovário e, consequentemente, ter menos folículo, para precisar de mais medicação para responder. E a gente vai acompanhando pouco a pouco até que temos os folículos maiores, folículos para fertilização in vitro. Na hora da coleta desses óvulos, na hora da coleta desses ovos, é importante que a gente pense o seguinte: a paciente com endometriose, ela pode ter endometriose, que são cistos no ovário de endometriose. E com essa paciente tem que ter muito cuidado. Algumas sociedades que direcionam a prática médica orientam que pacientes com cistos acima de 4 centímetros, cirurgia antes de submeter aos tratamentos de fertilização. Não é que prejudique só a qualidade dos ovos. Tem um risco de, não, estamos introduzindo no ovário, a gente pegue e passe muito próximo desse endometrioma, desse cisto de endometriose. Isso possa gerar uma pélvica prejudicando. Quando a gente coleta os ovos e junta os espermatozoides, esses óvulos podem ter uma qualidade, infelizmente, por conta da inflamação inadequada e, consequentemente, uma fertilização baixa. Isso tudo, o médico responsável pelo tratamento, especializado em medicina reprodutiva, ele tem formas de manejar. Ele pode fazer um pequeno processo de uso de pílula antes do tratamento, ele pode usar determinadas injeções que fazem com que a menstruação, consequentemente, os focos endometriais fiquem bloqueados. Então, consegue realmente minimizar isso. Além disso, depois que se coleta óvulos e espermatozoides, nós temos a questão de acompanhar o embrião. Nem sempre a paciente com endometriose apresenta apresentações de embriões, porque uma das coisas mais impactantes na endometriose é a falha na fertilização. Eu coloco o espermatozoide e óvulo junto e, consequentemente, nós não temos a formação dos embriões. Mas uma paciente bem avaliada, bem direcionada, com tratamentos prévios realizados à fertilização, apresentam, sim, um bom desenvolvimento embrionário. A partir daqui, eu costumo dizer que é o diferencial da paciente com endometriose, ou seja, depois que eu já tenho o embrião pronto no laboratório, é que é o momento de eu conversar com essa paciente, saber como é que ela ficou do tratamento, se o sintoma piorou, agravou muito, se ela sentiu muitas cólicas, semelhantes às cólicas que ela sente quando está menstruada, se ela ficou bem, não teve nada, justamente para a gente definir. A gente coloca o bebezinho no mesmo ciclo que eu fiz os hormônios para o ovário ser estimado, ou eu faço um período de pílula ou de uso de algumas outras medicações instáveis para bloquear, para acalmar essa endometriose. Porque eu defino, se eu conseguir acalmar essa endometriose ainda mais depois de coletar os ovos, talvez seja melhor para a implantação dela. Lembra que eu falei lá no início para vocês? O endométrio local, local certo, o endométrio que está dentro do útero, ele tem uma dificuldade em receber iões por causa das substâncias inflamatórias. E essas substâncias elas podem estar aumentadas justamente em virtude do estímulo que eu fiz para estimular esses óvulos na fertilização. Então, aí é o momento da gente pensar, colocar antes ou esperar período para receber esses embriões. Lembrando que, infelizmente, algumas pacientes com endometriose também têm uma outra doença chamada adenomiose. O que é essa adenomiose? Células de endométrio na parede do útero. E isso ocasiona cólica também, crescimento aumentado e também pode dificultar engravidar, porque pode interferir na implantação do embrião, ou seja, ele vai se colar na parede uterina, ele não fica ali. Então, está muito associado a aborto de repetição, por exemplo. Então, a gente também tem que, na hora que a gente está fazendo a investigação, saber se essa paciente de endometriose pode ter uma adenomiose associada. Com isso, a gente pensa em bloquear, em fazer toda essa questão do tratamento. Depois que a paciente engravidou, o cuidado
e toda a tranquilidade para uma gravidez ela é muito semelhante. Não tem nenhum trabalho científico que prove que a paciente com endometriose tem mais abortamento ou tem mais formação, nenhum desses problemas. Depois que engravidou, é seguir as orientações do seu médico do pré-natal, fazer todas as consequentes orientações para poder ficar tranquilo. E depois que engravidou, é ficar tranquila, é respeitar todas as orientações, é seguir com calma, ter justamente uma gravidez tranquila, com o médico que você escolheu para fazer seu pré-natal, sabendo de todas as cirurgias que você já teve, de todas as orientações que você recebeu para fazer seu tratamento, você até mesmo engravidou naturalmente. O importante é estar com uma equipe que conheça você, conheça o caso clínico e possa te orientar da melhor maneira, da maneira mais adequada. Era isso que eu gostaria de contar. A gente vai passar agora algumas perguntas interessantes que vocês possam estar aqui colocando no chat, conversando com a gente. Não tenham vergonha, vamos conversar, vamos bater um papo. Muito obrigado, doutora Sandra. Sem dúvida, acho que é muito esclarecedor para todos que estão conosco, não só aqui no webinário, mas que estão acompanhando com a gente na nossa página. Para os que estão no webinário, a gente tem um chatzinho aqui embaixo à esquerda, e quem quiser mandar alguma dúvida, nós vamos receber por aqui e, na medida do possível, esclarecer as dúvidas de vocês. Mas, sem dúvida, nós recebemos aqui, né, nos formulários de inscrição, cerca de uma centena de perguntas e, claro, muitas delas foram respondidas aí durante a apresentação da doutora Alessandra, mas a gente vai repassar aqui algumas dessas dúvidas, eventualmente, se está nos acompanhando, mandou uma dessas dúvidas, a gente vai ter a oportunidade de responder ao vivo aqui com a doutora Alessandra. Tem uma paciente, doutora Alessandra, que diz que fez uma cirurgia de urgência em 2014. Ela diz que foi uma cirurgia para retirada de endometrioma e que a cirurgia foi uma cirurgia muito trabalhosa, que durou aproximadamente 5 horas. Mas que a cirurgia foi eficiente. Depois disso, ela vem tentando engravidar ao longo desses últimos 3 anos e não consegue. Já fez indução de ovulação e também não conseguiu engravidar. Qual é o próximo passo para ela engravidar agora? Essa paciente que mandou essa dúvida, ela não deixou a gente, após essa cirurgia, ela falou sobre, né, com o seu médico, o seu médico pediu para avaliações. É muito comum de urgência, em virtude da urgência e da questão da rapidez do que tem que ser feito, por vezes até a gente está visando salvar a paciente, às vezes de um quadro, por exemplo, de um cisto de endometriose que rompeu e ela está ficando com uma anemia profunda. Então, a gente não sabe se avaliou a trompa. Tem que ter maiores informações desse caso. Talvez ela tenha até induzido, infelizmente às vezes isso acontece, sem saber se a trompa está realmente funcionando. E aí toma a medicação, tenta ovular, até ovular realmente óvulos, depois de medicações, mas esses óvulos não estão encontrando espermatozoide, porque essa trompa pode realmente estar bloqueada. Então, uma das coisas importantes agora é justamente a gente saber, por exemplo, se a trompa está funcionando, porque se não estiver funcionando, né, quando as trompas estão obstruídas, a menos que tenha jeito de resolver por cirurgia, existe uma indicação formal de fertilização. Nós estamos recebendo aqui pelo chat uma pergunta de uma paciente que quer falar sobre endometriose assintomática, que é o que ela tem. Ela tem apenas leve. E nós recebemos perguntas de pessoas com endometriose leve. Ela demorou muito a descobrir a doença e descobriu por causa da infertilidade. Né? Então, ela queria falar um pouquinho sobre essa endometriose leve, que é pergunta também de outras pessoas que nos contactaram aqui através do formulário. A endometriose leve causa também infertilidade? Como investigar e tratar? Então, o que é mais importante? A endometriose, ela costuma ter algumas classificações. Uma das classificações é isso, ela pode ser leve, ou moderada, ou severa. Quando é leve, essa endometriose,
ela está só presente numa pele que tem no interior do nosso abdômen, uma peritônio. E essa endometriose leve, ela está mais associada àquela inflamação que eu conversei com vocês. Esses focos liberam pequenas substâncias que geram uma inflamação na pelve como um todo. O que é interessante na endometriose é que nem toda paciente que tem muita doença funda no intestino, na bexiga, pode ter ou não ter muito sintoma. E às vezes pacientes com muito avançados, muitas dores, muitas focas, dor na relação sexual, ela pode ter endometriose leve. Então, essa correlação, essa sintoma, ela pode não existir na endometriose. Então, uma paciente ela pode ser totalmente assintomática, sem sintomas e tendo endometriose leve. Ela pode ter muito sintoma. Quando não tem sintoma, é mais difícil de pensar em endometriose. Claro que qualquer paciente que esteja tentando engravidar e já passou aí 2, 3 e não conseguiu, uma das coisas que nós temos que pensar é na endometriose. A ressonância vê essa endometriose leve. Geralmente, a gente faz a ressonância dependente do período do ciclo menstrual que nós estamos e o que nós vemos mais são as fibroses, são as lesões profundas. Mas pode ser que fazendo essa ressonância, esses focos leves no peritônio, eles apareçam diferente em ressonância. E aí o médico que está acompanhando possa pensar, olha, pode ser uma endometriose leve. Isso impacta na questão gravidez? Impacta. Porque mesmo que não tenha alteração da anatomia, tem alteração do processo inflamatório. Então, esse tecido, mesmo que um tecido leve de endometriose que esteja ali na superfície desse peritônio, desse revestimento que nós temos no interior do abdômen, ele libera substâncias que prejudicam, sim, a questão da gravidez. Inclusive com estudos comprovando que pacientes que foram submetidas à cirurgia para retirada da endometriose, mesmo que leve, o aumento das taxas de gravidez. A gente na indicação formal de levar uma paciente para a cirurgia para ver se é endometriose. Isso que é importante, todo mundo tem em mente. Não é para ver se tem. A partir do momento que a gente já tem esse diagnóstico, tem uma indicação de cirurgia, na hora que está operando, tem que tirar até os focos, que isso vai aumentar as chances de gravidez natural. E se não conseguir naquele período que eu já conversei, realmente é procurar o especialista em medicina reprodutiva para falar sobre gravidez por fertilização. Nós convidamos que estão participando do webinário e que têm interesse por esse assunto, a entrar lá no nosso site, no vidaferto.com.br, e baixar o que lançamos aí esse mês sobre FIV. Você tem também lá informações relacionadas à endometriose e, na medida do possível, a gente vai também procurar responder a todas essas perguntas que nos chegaram aqui, essa quase centena de perguntas que chegaram anteriormente. Muitas delas estão falando sobre endometriose e fertilidade. Também muita gente perguntando sobre cirurgia. E aí a gente vê em comum muita gente preocupada com a cirurgia e dizendo o seguinte: endometriose e vou ser operada. Endometriose após a cirurgia é certeza de gravidez? Certeza, infelizmente, a gente não tem nunca na medicina. Então, o que a gente orienta? Temos percentual de sucesso. Coloquei para vocês na aula e é importante que a gente tenha isso em mente. A paciente ela precisa saber exatamente a equipe que vai operá-la, saber desse cirurgião, os seus... Já teve algum problema em cirurgias, grau de complicação, grau de sucesso, quantas pacientes aproximadamente operadas conseguiram engravidar, porque a maioria dos trabalhos mostra que pacientes operadas de modo resolutivo com equipes experientes conseguem em torno de 40% a 50% de taxa de gravidez no primeiro ano após a cirurgia. Isso às vezes depende muito da idade, depende de outros fatores de infertilidade. Se você está sendo operada, se a endometriose te levou realmente para o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia, é porque existe um motivo. Eu costumo conversar com os pacientes que me procuram sobre o seguinte aspecto. Se você sente muitas dores
Se você não está conseguindo ter relação sexual com o seu marido, a gente pensar em bebê, a gente precisa pensar um pouco em qualidade, porque isso é importante sim. Não é só um bebê que vocês têm que buscar. Todo um sucesso na sua vida, tranquilidade, conseguir ter relação, conseguir sair sem sentir dor, sem sentir incômodo. Então, a cirurgia às vezes é necessária, e quando ela é necessária, aumenta a gravidez? Sim, desde que realizada por uma equipe experiente e realmente resolutiva, que retire os focos e que tente fazer uma cirurgia para retirar todos os focos visíveis. Isso é o mais importante. E, doutora Alessandra, quase que simultaneamente entrou uma pergunta aqui no chat sobre a taxa de sucesso para a cirurgia. Nós recebemos muitas perguntas pelo formulário de pessoas que já foram operadas, que não e que agora querem saber a chance de uma FIV positiva. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente conversou antes. Quando já fui operada, já tentei por um período de gravidez, eu tenho indicação de fazer um tratamento, uma fertilização. Essa fertilização, ela tem uma taxa global de sucesso em 20%. Mas aí é que vem o porém. Cada paciente é único. Então, ela tem que ser muito bem avaliada, saber se realmente essa cirurgia foi resolutiva, se ela não for com algum foco profundo que está incomodando ou que possa prejudicar a taxa de gravidez desse filho, porque às vezes essa questão inflamatória é tão grande, prejudica a implantação do embrião, mesmo ela tendo embriões de boa qualidade. Então, cada paciente é olhado individualmente. Claro, se eu operei com uma equipe resolutiva e consegui a minha taxa de gravidez de 40% a 50% depois desse primeiro ano, ótimo. Se eu não conseguir, sei que operei muito bem, depois de um ano eu vou fazer a minha fertilização e a taxa global gira em torno de 40%. Infelizmente, nós, mulheres, já nascemos com todos os nossos ovinhos. Então, ao longo da vida, esses ovinhos vão diminuindo a quantidade que nós temos. Então, consequentemente, com o avançar da idade, a taxa de sucesso da fertilização vai diminuindo, porque eu perco a minha quantidade de óvulos saudáveis, sadios. E na endometriose, se eu já fiz alguma cirurgia, se eu já tirei, isso ainda reduz ainda mais. Então, é mais um motivo para a gente ficar de olho, para a gente ficar realmente sabendo do que está acontecendo com o nosso organismo depois de um procedimento cirúrgico, fazer um tratamento. Algumas pacientes me questionam muito sobre a importância de uma avaliação da endometriose antes da fertilização. Ou seja, operei, sei que tem endometriose, já tratei, já dei os focos, tentei engravidar, não consegui, vou para a fertilização. Eu preciso fazer algo. Deveria ser uma rotina, fazer uma avaliação de como ficou essa endometriose depois desse período de um ano tentando engravidar. Alguns focos podem ter voltado e a paciente ainda não ter sintomas. Então, é importante essa avaliação individual de cada caso, observação de exames de imagem que possam realmente avaliar com a extensão dessa endometriose após o período de um ano tentando gravidez. Muito bem, doutora Alessandra. Muito obrigado. Eu acho que a apresentação foi muito esclarecedora. Acho que muitos puderam tirar suas dúvidas. Todos vocês vão estar recebendo aí na próxima semana um link, que esse vai estar hospedado no YouTube da Clínica Vida. E para quem quiser rever, nós continuamos recebendo as perguntas através do atendimento@fertil.com.br. Para encerrar, a gente vai deixar o vídeo. A Clínica Vida completou no ano passado a milésima vida, né? O milésimo bebê aqui, e nós estamos aqui em homenagem a esse milésimo bebê. É um vídeo de 2 minutos. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer conversar com vocês hoje.